Tudo bem? Embora esse tema, a impessoalização da linguagem no texto dissertativo argumentativo, pareça uma matéria de técnicas de redação, ela vai aparecer no livro de vocês, na página 140, 148, e está na Língua e Foco. Então, eu que vou explicar. Primeiro, para a gente saber o que é a impessoalização da linguagem no texto dissertativo argumentativo, nós precisamos saber o que é o texto dissertativo argumentativo. É um texto, é um tipo textual que defende uma ideia por meio de argumentos e explicações. Até, por exemplo, você quer ir a algum lugar, sua mãe não quer deixar. Quer ir ao cinema, sua mãe não quer deixar. Aí vocês vão defender, não, eu tenho que ir porque esse filme é importante, a professora pediu para que nós assistamos. Então, você vai defender sua ideia, até qualquer coisa simples, na qual você defenda a sua ideia, é um texto, que pode ser oral ou escrito, dissertativo, argumentativo. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação da opinião do leitor. Então, você está dando sua opinião, né? Quando é oral. E quando é escrito, a opinião do leitor, a formação dessa opinião. Então, esse texto vai tentar convencer o leitor daquela ideia que você está passando. Ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor, você é o locutor. O interlocutor é o que está recebendo a mensagem, oral ou escrita. Você vai persuadir o interlocutor com os argumentos que você colocar no seu texto. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Então, a impessoalização da linguagem. O que é impessoalização? É não aparecer a pessoa. Se eu coloco eu, já estou aparecendo, eu não posso. Eu tenho que escrever de uma forma, e eu vou dar dicas de como escrever, como essa forma, para que o texto de vocês fique impessoal. Então, vou ler para vocês. Uma das características principais do texto dissertativo argumentativo é a impessoalidade da linguagem. Então, é uma das principais características para escrever um texto mais formal. Se for informal, a pessoa põe eu, fui, né? Às vezes é necessário impessoalizá-los para ficar mais formal. Norma culta. Isto é, omitir os agentes do discurso para ocultar nossa opinião pessoal e as diversas vozes que compõem o texto. Então, você vai argumentar, mas não como se você estivesse falando. É como se outras pessoas estivessem falando aquilo. Os agentes do discurso não podem aparecer. Esse tipo de postura serve para contribuir para uma posição impessoal sobre determinados assuntos. Vamos para as dicas? Primeira dica, então, técnicas de redação. A impessoalização da linguagem. Tá? Primeiro, como você vai generalizar o sujeito? Colocando no plural. Ao invés de você falar eu acho, eu acredito, nós. O nós elimina a impessoalidade. Vou ler aqui para vocês. Ó. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das emoções, da subjetividade, de um texto dissertativo argumentativo. Para isso, você deverá evitar o discurso na primeira pessoa, do singular, eu, e adotar o uso da primeira e da terceira pessoa do plural. Você pode pôr nós ou eles, tanto faz. O nós talvez fique mais fácil. Então, ao invés de você colocar reconheço, minha conclusão, você vai colocar como os cientistas reconhecem, nossas conclusões, procuramos demonstrar que é impessoal. São menos impessoais do que reconheço, minha conclusão é, e procurei mostrar, que são textos pessoais. Então, a primeira dica é evitar o eu, primeira pessoa do singular. Colocar ou primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do plural. Vamos para a segunda dica. Ocultar o agente. Então, para ocultar o agente, vocês vão colocar expressões do tipo é importante, é preciso, é indispensável, é urgente. Essas expressões contribuem com a neutralidade, pois elas ocultam o agente da oração. Não tem as pessoas do discurso, né? Reto.
Para quem é importante? Para quem é preciso? Para quem é indispensável? Para quem é urgente? As perguntas ficam sem respostas, porque não é possível definir o agente com clareza. Então, é importante? É preciso? E é indispensável? Neutraliza o discurso, além de deixá-lo mais objetivo. Todo texto impessoal é objetivo, né? É mais objetivo. Quando eu coloco primeira pessoa, é subjetivo, é eu, né? Vamos para a terceira dica. Opte por um sujeito inanimado. Ao invés de você falar os deputados, você fala o parlamento, isso seria na Inglaterra, né? Aqui não. Ao invés de você falar os gerentes, você fala a gerência da empresa. A gerência não é um ser animado, é um ser inanimado. Os juízes são animados, mas quando você coloca no plural, né, você não fala o juiz fulano de tal. O parlamento não entregou o projeto. Ao invés de falar os parlamentares não entregaram, você fala o parlamento. Essa é outra maneira eficiente de pessoalizar a linguagem do texto. Ao optar por um agente inanimado, a responsabilidade em relação à ação estará diluída, já que não será possível identificar com precisão seu agente. O único animado que eu pus os juízes, né? Podia pôr o juizado votou um novo projeto. Né? Aí eu ficava mais inanimado. A gerência está inanimada e o parlamento também, porque eu não coloquei os gerentes e não coloquei os parlamentares. Então vamos para a quarta dica. Uso gramatical do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado esconde o verdadeiro agente da ação. Ao adotar essa técnica, você não permitirá que o leitor identifique com precisão o agente da ação. Ela é muito útil, principalmente quando no texto surgir alguma informação da qual você desconhece a exata procedência. Então, você não sabe direito a procedência, você põe sujeito indeterminado. O texto fica mais impessoal, mais objetivo. É uma característica importante para o texto dissertativo narrativo. Vamos ver os exemplos? Aprende-se na vida a importância do amor. Espera-se que haverá uma vacina eficaz para o coronavírus. Logo, né? Se Deus quiser. Acredita-se que para tudo haveria uma solução. Acreditava-se, né? De errado, que para tudo haveria uma solução. Então, vamos ver a quinta dica. A quinta dica é o seguinte. Quando eu uso a voz passiva e não a ativa, eu posso omitir o sujeito. Na voz ativa, a menina fez um bolo. Um bolo foi feito. Eu não preciso falar pela menina. Uma frase muito simples, né? Então, se eu coloco na voz passiva, eu posso omitir o agente da passiva. Na voz ativa, não. Então, empregar a voz passiva é outra maneira que contribui bastante para a impessoalização do discurso. Isso acontece porque, ao utilizarmos a voz ativa, apresentamos um agente explícito. Explícito é que aparece. Enquanto na voz passiva, esse agente poderá estar oculto, explícito, implícito. Vamos ver os exemplos? As novas descobertas sobre a cura da AIDS foram realizadas em centros de laboratório e laboratórios cubanos. Não fala por quê. O agente não aparece. Está comprovada a importância da escrita à mão no processo de aprendizado. Não fala por quem também. Por quem foi comprovado. Então, o uso da voz passiva contribui para a impessoalização do texto dissertativo narrativo. Espero que essas dicas tenham sido importantes. Isso foi tirado da internet, eu coloquei, lógico que foi reescrito, né? Foi remodelado, mas a fonte está aí. E acho importante essas dicas para que vocês, na hora de escrever o texto, agora não, vocês ainda estão no 8º ano, mas logo vocês vão estar no 3º ano do ensino médio, vão ter que prestar o Enem. Normalmente o que se pede é um texto dissertativo narrativo. Estão aí as dicas, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído para que o texto de vocês fique mais impessoal e mais objetivo. Tchau e até o próximo vídeo.